Metade dos jogos dessa rodada do Brasileirão tem um favorito, e o Botafogo é o único favoritaço. Pelo menos é isso que diz a projeção, com base na minha avaliação dos 20 times do Campeonato Brasileiro, com base em campo, bola e momento vivido. Apesar do sentimento de frustração e das escolhas do Ramon Dias, o Corinthians segue vivo, sonhando com uma vaga para a final da Sul-Americana. O Corinthians saiu atrás contra o Racing com, acho que dá para dizer, uma falha de posicionamento do Hugo Souza, mas mesmo assim o time não se abalou. Enquanto estava armado no 4-4-2, o Corinthians foi o melhor em campo, afinal o losango potencializa e muito a dupla Memphis Depay e Yuri Alberto, os responsáveis pelo primeiro gol. Com grande destaque para a movimentação do Memphis, que buscou espaço no entrelinhas, atrás dos volantes adversários o jogo inteiro. Repara como ele, mesmo sem receber, não se desespera. Tá sempre quebrando o pescoço, mapeando o terreno, e é por isso que, quando o Bidu recebe, o espaço entre as linhas de meio campo e defesa do Racing já é muito maior, ele sabe exatamente o que vai fazer. Impressiona de verdade o recurso em espaço curto, e como Memphis opera sob pressão para sustentar a marcação e deixar o Yuri Alberto cara a cara com o goleiro. O problema é que depois da lesão do José Martinez, que aconteceu ali por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, mesmo com Bidon, Raniel e até mesmo Alex Santana no banco de reservas, o Ramon Dias optou pela entrada do Romero. Ele abre mão de um sistema que estava funcionando e com isso o Corinthians passa a ter inferioridade numérica no meio campo, algo que foi muito bem aproveitado pelo Racing, que saiu felizaço com o empate. Mas a real é que pelos próximos dias nada disso importa, afinal o grande objetivo da temporada é se manter na primeira divisão, e para isso vencer o Cuiabá mesmo fora de casa é obrigatório. Depois de um empate frustrante contra o Criciúma, o Botafogo fez um jogo que jamais será esquecido. Foi, sem dúvidas, a maior noite na história do Nilton Santos. Quem bate o olho só no placar pode até achar que o Botafogo dominou do início ao fim, mas não foi bem assim não. Aliás, o primeiro tempo foi difícil, com o Peñarol bem armado num 5-3-2 e dificultando principalmente as descidas pela direita do Luiz Henrique, que estava sempre marcado por 2 ou 3 adversários. Só que já no final do primeiro tempo, o Botafogo consegue criar uma boa chance, depois que o Savarino arrasta um zagueiro e gera um espaço na defesa. Detalhe pro Luiz Henrique, que recebe mais por dentro no 1 contra 1, situação que ele é muito perigoso. E a construção desse resultado tão elástico passou justamente pela mudança definitiva de posicionamento do Luiz Henrique no segundo tempo. Com ele mais por dentro, aliás, foi que saiu o primeiro gol. O LH atrai a atenção de 3 marcadores e assim surge um espaço às costas da última linha, muito bem identificado e explorado pelo Savarino, que foi quem destravou de vez a partida. E tem uma outra coisa que é muito importante: agora que o Botafogo já colocou um pé e 4 dedos na final, não precisa mais poupar antes do jogo de volta, o que significa dizer que esse time aí ganha ainda mais força no Brasileirão. O Galo não liderava o Power Ranking desde a 6ª rodada do Brasileirão, que aconteceu no início de maio. Fazia muito tempo, mas o Atlético chegou no topo em grande estilo. Afinal, não é qualquer um que mete um 3-0 no River Plate em uma semi de Liberta, e muito menos com tanta autoridade. Foi um amasso, patrocinado por uma estratégia muito bem traçada pelo Milito. O Galhardo armou o River com uma linha de 5, a ideia era fazer uma marcação por encaixe, com perseguições longas. E eu preciso tirar o chapéu para como o Galo interpretou e reagiu a isso, entendendo que as bolas longas, explorando os espaços às costas da defesa, conseguiriam machucar o River. O primeiro gol, inclusive, é fruto de uma troca de passes que tem como intuito atrair o River Plate, que pressionava só com 2 a primeira linha de construção do Galo, e por isso o Lienco aparece livre para receber. Ele esbanja a qualidade não só no domínio orientado, como
também nesse lançamento, buscando espaço às costas da última linha. O Hulk vence o duelo e a bola se oferece para o Daverson, que foi muito frio. Ainda teve tempo para o Davinho fazer o segundo, depois de uma movimentação impecável e um passe maravilhoso do Guilherme Arana, que é de longe o melhor lateral do Brasil. E lógico, a assistência também, que é pura inteligência do Daverson, abrindo uma linha de passe em um lateral. Ele recebe, sustenta a marcação e encontra o Paulinho chegando. Foi realmente um dia muito triste para quem tenta emplacar a narrativa de que o Daverson é só um folclore. O cara que colocou o Galo praticamente na final da Libertadores é muito mais que isso. Verdade que não fez um bom jogo contra o Cuiabá, mas no meu entendimento o Vasco precisava vencer, e venceu. Foi sofrido sim, mas conseguiu encerrar um jejum de 8 partidas sem vitórias. Chamou atenção a falta de criatividade dos dois times. A real é que foi um jogo tecnicamente ruim, me lembrou demais aquele Vasco e Cruzeiro também em São Januário, que foi um dos piores do Brasileirão. Agora, isso aí, olhando pela perspectiva do Cuiabá, que tá de mão dada com a Série B há algum tempo, é absolutamente normal. O que me assusta é o Vasco se igualar a um time dessa qualidade, e os números mostram o quão parelho foi o jogo. Detalhe é que, além do problema crônico que tem na ponta direita, seja com o Pumita ou então o Jean Davi, que até hoje não mostrou a que veio, o Vasco precisa lidar com outros dois desfalques, Hugo Moura, que fez o gol da vitória contra o Cuiabá, mas principalmente o Verratti. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo antes de uma partida importantíssima na temporada. Afinal, se o Vasco quiser sonhar com algo a mais, passa muito por esse jogo contra o Bahia, que não venceu seus últimos 2 jogos e como visitante perdeu 3 dos últimos 5. Depois daquela derrota preocupante para o goianiense, o Fluminense deu uma resposta e hoje vive uma sequência de 3 vitórias seguidas. E a partida contra o Atlético Paranaense foi simbólica em vários níveis, até porque o Fluminense se afastou do Z4 com um gol marcado pelo Germancano, que encerrou um jejum de 5 meses. Não foi fácil não, mas eu destaco a paciência e principalmente a resiliência do Fluminense para transformar a superioridade, aqueles 74% de posse de bola, em mais 3 pontos. E a construção do gol é especial, pela visão de jogo do Marcelo, que executa uma diagonal longa perfeita buscando o Cano em situação de 1 contra 1 e obrigando o Atlético a balançar da direita para a esquerda, e assim gera desordem na defesa. O Keno vê outra passagem do Diogo Barbosa e o vacilo do Praxedes, que não acompanha na linha de fundo. Antes de receber, o Diogo nota que Cano e Arias estão encaixotados, mas que o Samuel Xavier tá chegando de trás. Acho que o cabeceio até tinha endereço, mas esse gol precisava ser do Cano. Agora ele tem 300 na carreira. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Fluminense hoje tem pouco mais de 90% de chance de se salvar do rebaixamento, mas o próximo jogo já é um daqueles de 6 pontos, parada dura contra o Vitória, que venceu 3 das últimas 5 partidas em casa. Cravar que o Flamengo vai ser campeão com o Felipe Luiz é impossível. Agora, é fato que ele tem um elenco na mão e sabe muito bem o que tá fazendo. O jogo de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians, inclusive, é o melhor exemplo disso. Até porque muita gente criticou o Felipe Luiz por ter fechado a casinha depois da expulsão infantil do Bruno Henrique. Mas no fim das contas, a história inocentou ele. Quando o Felipe Luiz tirou o Gabigol para colocar o Fabrício Bruno, ele abriu mão do 4-2-3-1 para jogar em um 5-3-1. A ideia era entregar a bola para um time que é pouco criativo e deu muito certo. Afinal, o que a gente viu foi um Corinthians que, apesar dos 59% de posse de bola, as 14 finalizações, sendo 6 delas no alvo, o time só teve 0,54 gols esperados, o que é muito pouco para quem ficou mais de um tempo com um jogador a mais. A estratégia foi congestionar a entrada da área com um tripé, formado por Pulgar, Gerson e De La Cruz, obrigando assim o Corinthians a atacar por fora do bloco, onde as dinâmicas entre o lateral e o
meio-campista mais aberto do Flamengo funcionar. Muitas vezes a solução encontrada pelo Corinthians foi finalizar de longe ou então levantar a bola na área. Por essas e outras que é incontestável, o Flamengo se defendeu bem demais. Mas, como eu falei, nada disso aí é garantia de título, então o foco tem que ser exatamente o mesmo no Campeonato Brasileiro, pensando obviamente em já se garantir na próxima Libertadores via G4. E contra o Juventude, que é o segundo pior visitante do Brasileirão, aí não tem como, né? Não dá pra negociar nenhum ponto. Não é de hoje que a palavra coletivo define muito bem o Palmeiras do Abel, e contra o Juventude a gente viu isso mais uma vez. E eu falo isso porque desde a eliminação na Libertadores, a defesa foi o setor que mais se sobressaiu. Pra você ter uma ideia, antes desse último em Caxias do Sul, o Palmeiras tinha feito 6 jogos no total, e em 5 deles o time não sofreu gols. E tá exatamente aí a importância de você ter um coletivo muito forte. Se a defesa tá irreconhecível e sofre 2 gols de bola parada, o ataque é quem vai resolver, com direito a algumas boas atuações, no plural mesmo. A jogada do primeiro gol, por exemplo, foi muito bem trabalhada. Teve inversão de lado com direito a corta-luz do Veiga. Caio Paulista dando profundidade para congelar a ação do lateral e uma ótima movimentação do Flaco Lopes, arrastando o zagueiro e gerando espaço na grande área para o Estevão, que aproveitou o passe nojento do Felipe Anderson e assinou uma obra de arte. Aliás, por mais que o Flaco não tenha feito nenhum gol, me chamou a atenção a qualidade das movimentações e passes que acabaram sendo decisivos na construção do placar. O lance do segundo gol representa muito bem o que eu tô falando, e obviamente eu preciso elogiar o Veiga, que além desse fez outros 2 gols. Foi sim contra a segunda pior defesa do campeonato, mas isso não tira o brilho, o mérito ou muito menos deixa de elevar o moral desse quarteto de ataque, que no final de semana tem um confronto direto contra a 4ª melhor defesa do Brasileirão. Depois da derrota para o Cuiabá, mas principalmente as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores da América, a diretoria do São Paulo colocou em xeque o trabalho do Zubeldia. O que eu acho uma loucura, até porque a gente tá falando de um técnico que chegou há 6 meses, não fez pré-temporada, não montou elenco e é um cara que, mesmo em desenvolvimento, tem ótimos números. Para você ter uma ideia, o São Paulo só perdeu 9 jogos com o Zubeldia e ele tem o melhor aproveitamento de um técnico desde a era Muricy Ramalho. Completando o top 3 tem Hernan Crespo e também o Diego Aguirre, com 57% e 55% de aproveitamento. Fora que a gente simplesmente não pode ignorar o fato de que o São Paulo é um time muito mais confiável em relação àquele da temporada passada. E a campanha fora de casa é uma prova disso. Depois de 30 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2023, o São Paulo não tinha vencido um joguinho sequer, dos 15 que fez longe do Morumbi. Nesse Brasileirão, além de ter um melhor desempenho fora de casa, o time do Zubeldia também é o 8º melhor visitante. Inclusive, o próximo jogo é fora, contra o Criciúma. Criciúma que vem embalado depois do empate contra o Botafogo e que não perde há 3 partidas dentro do Heriberto Wilson. Mas esses jogos foram contra Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Bragantino, times bem mais fracos que o São Paulo, que é o grande favorito para vencer. O trabalho já era ótimo, mas a minha sensação é de que o Roger Machado precisava de uma vitória do Grenal para cair de vez nas graças da torcida. O Inter chegou como favorito, foi muito superior para manter o 100% de aproveitamento em clássicos nessa temporada e de quebra chegou ao 10º jogo de invencibilidade no Brasileirão. Detalhe é que, quando o Roger chegou, o Internacional estava só a 9 pontos do Z4 e hoje, pelo menos na minha opinião, o Inter é o grande favorito a ficar com a 4ª vaga direta para a próxima Libertadores, uma transformação absurda. Vários foram os jogadores que passaram a brilhar sob o comando do Roger, mas talvez os melhores exemplos sejam Bernabé e Borré, justamente os últimos 2 a participarem do gol decisivo no Grenal, que aliás foi maravilhoso, porque a bola passou por todo mundo do Inter. Foram 20 toques em 54 segundos, é gol de time muito bem treinado. Lógico que nunca é fácil enfrentar o Galo fora de casa, mas a tendência, apesar dos 3-0 contra o River, é que o Gabriel Milito poupe alguns jogadores. Então, exatamente por esse motivo que eu vejo um ligeiro favoritismo do Inter.
O Fortaleza definitivamente não vive o seu melhor momento na temporada. Aliás, desde a eliminação para o Corinthians, o time do Vojvoda só ganhou um dos 3 jogos que fez. Isso sem contar que, pelas circunstâncias, o empate diante do Galo no Castelão foi um ótimo resultado. E aí, é claro, eu tô falando por conta dos 2 jogadores expulsos. A questão é que, antes do jogo, torcedor nenhum do Fortaleza assinaria um empate. Não só porque a gente tá falando do único invicto como mandante no Brasileirão, mas principalmente porque o Milito mandou só 2 titulares para campo. E foi esse 1-1 que fez com que o Lion perdesse a liderança geral do retorno, justamente para o Palmeiras, o seu próximo adversário logo nesse final de semana, e que o retrospecto mostra desde 2019, quando o Fortaleza voltou para a Série A, que a parada vai ser duríssima. Outro detalhe é que o Fortaleza vem bastante desfalcado para São Paulo. Além do Sacha, que tá no DM, o Vojvoda vai ter que lidar com outros 4 jogadores que estão fora por suspensão: Breno Lopes, Bruno Pacheco, Tinga e Marinho. Na tela de vocês, o ranking dos 10 melhores times do Brasileirão, mas como eu já justifiquei um por um, bora rodar isso aí para conhecer os 10 piores do Campeonato Brasileiro. Lembrando, pós-ida das semifinais de Libertadores, Copa Sul-Americana e também os jogos atrasados que foram pagos nesse meio de semana. Vocês sabem como funciona, né? Quaisquer dúvidas, reclamações ou sugestões aqui nos comentários, depois de deixar o like e se inscrever no nosso canal.